começou, boa tarde pra você, porque começou o Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Já aviso pra todo mundo, pra você não ter tentação de mudar de canal, sabe por quê? Não adianta procurar um programa mais inteligente, mais interessante, porque você não vai encontrar, fala a verdade, só gente aqui da melhor estirpe. Por que esse programa é inteligente? Porque ele é bom, porque ele sabe por quê? Tem dois critérios para participar do programa. Você explica quais? Primeiro, que seja inteligente. Segundo, que seja bonito. Não vem gente feia nesse programa. Vocês estão vendo? Vocês podem olhar no espelho e vai ver que a gente só chama gente bonita. Não adianta, não. Já falei, tem gente que vem, pede o Rodolfo, deixa eu ir. Aí a gente olha a foto, não. Um abraço para Dona Conceição, que está assistindo a gente agora, mãe da doutora Bruna. Dona Conceição, falei para a doutora Bruna trazer a senhora, Dona Conceição. Muito obrigado aí, ó, pelo carinho da senhora, mas a gente tá esperando a senhora aqui. Dona Conceição, mora onde? Tatuapé. Tatuapé. E um abraço pro José, marido aqui, ó, da doutora Luana. A gente tá fazendo uma campanha pro José, depois a gente fala qual é a campanha. Muito bem, vamos lá, gente. Quero apresentar para vocês Dr. Túlio Leal. Obrigado por estar aqui de novo. Muito obrigado, Dr. Túlio. Dr. Túlio é fisioterapeuta e olha que interessante, osteopata pediátrico. Isso é muito bom. Olha, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Prazer mais uma vez. Que bom. E a doutora Luana Couto, nossa psicóloga. Olha aí, obrigado, doutora Luana. Obrigada muito a vocês obrigado, pelo convite. Obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado mesmo, viu? Doutor Maurício Rodrigues Neto, nosso urologista. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Então, mas fico muito feliz mesmo de você estar aqui, viu? E a doutora Bruna Ribeiro, que é a nossa... Deixa eu mostrar o livro. Olha, ó. Olha o livro dessa... Olha aqui, ó. Olha o livro da doutora Bruna Ribeiro. Olha aqui, ó. 40 dicas para evitar ações e condenações trabalhistas na sua empresa. Gente, é um livro que é uma beleza. Olha, 40 dicas. Olha que beleza. Muito bom mesmo. Olha, nosso advogado. Práticas que todo empresário precisa conhecer para proteger o seu negócio com inteligência jurídica. Depois não adianta ficar chorando, não. Então, leia o livro da doutora Bruna para não ter surpresas. Vamos começar logo, pessoal. Vamos ver assim, ó. Dependência emocional versus relacionamento tóxico. Como tratar? Muito bem, doutora Luana. Bom, gente, primeiro, a gente hoje está tão, assim, relativizado, né, essa questão de dependência emocional. Relacionamento tóxico. Eu estou no relacionamento tóxico. Todo mundo está no relacionamento tóxico. E assim, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que relacionamentos saudáveis, eles têm um pouquinho ali de dependência. Sabe aquelas vovozinhas, vovôs? Isso. Às vezes, um depende do outro, né? Tem aquela agendinha, mas não é doentia. Então, quando é que a gente consegue identificar aquilo que vai ficando tóxico? É quando custa a sua saúde, quando você começa a sentir, e muitas vezes a pessoa ela vai normalizando algumas atitudes e ela não vai perceber. Então, os limites são ultrapassados e ela não percebe. Então, o desrespeito, porque depois acaba até que quem está no papel de vítima ali pode se sentir culpado, né? Ou às vezes até também pode extrapolar e depois falar, olha, eu também sou agressora. Então, uma relação tóxica, muitas vezes, ela tem ali pontas que vão mudando de papel. Não é só um que sofre e o outro que é algoz. Ele vai mudando, Exatamente. E vai virando uma coisa meio assim, doentia no relacionamento. Doentia e vai tirando da pessoa, por exemplo, aspectos que deveriam ser saudáveis, né? Então, as amizades, a questão da família, né? Já vai, não deixa ter, você visitar a família, não Exato. deixa você ter isso. Exato. É óbvio que na dinâmica de uma relação saudável mudam-se as relações, né? Às vezes, se na sua origem a relação com a sua família não era funcional, isso vai mudar se você vai para um modelo mais saudável no seu relacionamento, entendi. né? Mas a nuance ali está no sofrimento, né? Que começa a tirar de você a alegria de viver, que você começa a
de fato, ter sempre uma sensação de culpa, uma sensação também de ansiedade, de ter que agradar ao outro a qualquer custo, e você vai deixando de existir. Acho que esse ponto aí, que é deixar de existir, se aniquilar. Então, é muito importante que, como um checklist, a gente pense assim, olha, eu consigo ainda fazer as coisas que eu gosto, eu consigo colocar a minha opinião, eu consigo negociar. Quando queremos fazer algo, eu consigo colocar ali, né, qual que é o meu interesse, e a gente chegar a um ponto que cada um cede um pouco. Sim. Então, se isso você não consegue ticar nesse checklist, você já pode identificar que, de repente, você está numa relação onde existe um grande desequilíbrio, né? Eu achei muito interessante o que você falou, porque num relacionamento de amor, num casamento, existe uma dependência. Mas existe. A dependência saudável, de ter saudade. Ah, eu não aguento ficar sem você. Ou, eu não consigo, mas eu não consigo. Só vou com você. Só vou com você. Ou então, isso é muito bonito, eu acho. Num casamento, tem essa certa dependência. Eu não fico. Eu não sei cozinhar para outra pessoa, não sei para você. É bonito isso, né? Existe. Tem essa, mas não é uma coisa doentia. Não é uma coisa até saudável, né? Até saudável. Até o saudável. E aí até é interessante, né? Que tem gente que fala assim, os casais começam a se parecer, porque eles começam a ter jeitos. E as histórias que a pessoa, às vezes, está tão unido, que aí um morre e o outro morre logo em seguida. Exatamente. Quantas vezes, né? Exatamente. Por quê? Porque até depende da pessoa para ser feliz, para viver, para isso. Isso não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Exatamente, isso não tem nada a ver. É uma dependência positiva, ela é natural da relação, porque assim, nós somos relacionais, a gente precisa, né? Precisa do outro. Não, é demais. Muito bom. Muito bem. Deixa eu escolher quem. Peraí, vou escolher quem vai. Escolher não, eu não vou escolher quem vai. Eu vou sortear quem vai. Então, tá parecendo. Música, tem até uma música para escolher. A música é do peão da casa própria, própria é nossa. Atenção. Quem foi? Ai, meu Deus, quem foi? Mas que nunca dá. Doutor. É o 2 mesmo? É. Doutora Luana. Eba! Parece até que foi marmelada. Foi. Porque, não, parece, porque ela tá assim, eu vou querer escolher marmelada. É porque eu nunca fui sorteada, então foi bom hoje, então, né? Que bom. Vendo, então? Qual que é? Qualquer uma do Frei Gilson. Eu sei, aquela que você Na verdade, eu já cantei um pedacinho, não sei o nome. Terra Seca que chama. Na Terra Seca? Não, é outra. Se eu cantar aqui, vai passar vergonha. Canta. Vem me saciar da sua presença. Pegou? Só Deus sabe. Só o Espírito Santo. Deus. Deus sabe. Línguas estranhas. É verdade. Vamos ver aqui, ó. Hiperplasia prostática benigna, aumento da próstata, sintomas urinários e tratamento. Doutor, nem sempre o aumento da próstata significa câncer? Não, a grande maioria das vezes não significa câncer. É normal que a próstata aumente? A partir dos 45 anos, praticamente todos os homens vão ter um aumento da próstata. Isso que chama hiperplasia? Hiperplasia prostática benigna. Ela vai aumentando? Vai aumentando, as glândulas aumentam e esse daí pode ou não causar sintomas. Sintomas vai acontecer em 20 a 25% dos homens. Quais sintomas, doutor? Dificuldade para urinar. O jato fica mais fraco, vai toda hora no banheiro porque não esvazia bem a bexiga. Com o passar do tempo ele começa a ter urgência, dá vontade, tem que correr para o banheiro, fica com a sensação que vai perder no caminho, acorda muitas vezes à noite para urinar, porque não esvazia bem também. Normalmente a gente você acorda à noite, é normal ter um número de vezes para acordar para urinar? Até os 50, 60 anos, normalmente a gente não acorda, a menos que beba muito líquido. Mas a gente tem uma autonomia de umas 6, 7 horas para dormir. A partir dos 70 anos, é normal acordar uma vez à noite e a partir dos 80, 2 vezes por noite. Isso é normal. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Agora, a próstata, ela cresce e ela chega, é por isso que ela chega a comprimir alguma coisa? Então, quando ela cresce, ela começa a atrapalhar o fluxo da urina. A bexiga começa a fazer força para jogar a urina para fora, como se tivesse um obstáculo, um cano entupido. O canal a uretra passa por dentro da próstata. Eu sempre perguntei para Deus por que ele fez isso, porque podia ter passado por fora, era muito mais não atrapalhava. E aí, quando ela cresce, atrapalha a saída da urina e o jato fica mais fraco. Se a bexiga do paciente não tiver uma força boa, ele vai ter dificuldade para urinar. A bexiga, ela
Tem uma força. É um músculo, a bexiga é um músculo. Se ela é um músculo forte, ele consegue vencer o obstáculo. Então, pacientes que às vezes têm hiperplasia prostática ainda urinam bem porque tem uma bexiga boa. Mas ao longo do tempo, a bexiga também pode ficar cansada, que é uma das complicações da hiperplasia prostática. Quanto que é normal ela aumentar? Dobrar, não? Então, o tamanho é muito relativo, porque existem próstatas pequenas que dão muitos sintomas, depende do jeito que ela cresce, e tem próstatas grandes que dão poucos sintomas. Então, eu diria que tamanho não é documento. Tamanho não é documento, é verdade. Agora, como que, quando ela começa a dar, já que ela é benigna, não vai se tornar câncer, nada disso, como é que faz para aliviar esses sintomas urinários? Então, a gente começa com tratamento com remédio. Hoje em dia a gente tem 2, 3 tipos de remédios diferentes que aliviam os sintomas. Mas ele vai fazer o quê? Vai mexer Tem 2 tipos de remédio. Um relaxa a musculatura da próstata e facilita a saída da urina. E tem um outro, que é a finasterida, dutasterida, que serve para crescer o cabelo. Ele reduz o tamanho da próstata em até 20% a 25%. Isso a partir de 6 meses a 12 meses de tratamento reduz o tamanho da próstata. Aquele com 1 grama, eu tomo 1 grama. 1 miligrama é para o cabelo, 5 miligramas é para a próstata. 5 miligramas é para a próstata. E a dutasterida, 0,5 miligramas, serve para cabelo e para próstata. É melhor, então, a dutasterida é melhor. A dutasterida. É melhor, então. Ô, doutor, agora, o aumento, como que, de repente, pode ser um sinal de alerta ou até para o urologista e tal, se ela tem um crescimento muito rápido, alguma coisa assim? Normalmente a próstata cresce lentamente, não é de um dia para o outro. Mas a gente, por exemplo, um paciente jovem já pode ter uma próstata aumentada, a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Por isso que a partir dos 45, 50 anos é importante o homem procurar o seu urologista e fazer um diagnóstico inicial. Faz um ultrassom, médio tamanho, faz um PSA, faz alguns exames e a partir daí a gente vai acompanhando. Alguns podem piorar para urinar rapidamente, outros vão ficar a vida inteira e vão urinar bem a vida toda. Então, é o acompanhamento, é o ano a ano que vai dizer para a gente o que vai acontecer. De quanto tempo você vai no urologista? Uma vez por ano é suficiente, a menos que tenha alguns problemas, outras coisas. Mas uma pessoa normal, que está com o PSA normal, toque retal normal, uma próstata normal, uma vez por ano é suficiente. A próstata é do tamanho de uma noz? É, uma noz pequena. Tem 20, 25 gramas, uma próstata normal. E deixa eu te dizer uma coisa, o toque ele é para ver se tem alguma irregularidade. Isso, né? O toque é para ver. Ele vê o tamanho, né? Dá uma ideia do tamanho. Ver o tamanho? Uma ideia, não é tão preciso, mas ele é importante para ver a consistência da próstata. Se ela é dura, suspeita de câncer. Ou se ela tem algum nódulo, tem suspeita de câncer. Porque às vezes existe uma porcentagem pequena de casos de câncer que o PSA não sobe, mas você faz o toque e encontra nódulo. Isso é 10%. Mas o médico consegue perceber se está duro, se tem nódulo, tudo isso? Sim, a gente consegue perceber no toque. Então, é combinado. Tem que ter toque, tem que ter PSA e ultrassom também dá? Ultrassom a gente faz o toque e o PSA. Se tiver dúvida, se tiver sintoma, a gente faz ultrassom. Mas o ultrassom não precisa ser feito todo ano. Você pode fazer um ultrassom inicial para acompanhar e cada 2, 3 anos para ver. Para saber o tamanho? Para ver tamanho, para ver se esvaziia bem a bexiga, né? Você vai fazer o xixi, volta e vê se esvaziou bem a bexiga. É mais para isso. Não vai, e o ultrassom não vai perceber se tem câncer? Não, para ver se tem câncer o exame é mais sofisticado. Ou ultrassom transretal, o ideal é uma ressonância magnética da próstata aqui para ver câncer. Mas aí para pedir normalmente você pede quando tem suspeita, né? Ou o PSA está alto ou o toque está alterado, aí você pede uma ressonância para dirigir uma biópsia. Tá. Então o ultrassom ele não é definitivo para saber se tem câncer, não. Ele ajuda a gente no raciocínio do quadro clínico, para o tratamento com remédio, qual tipo de remédio, se a próstata é maior, a gente usa um remédio, se a próstata é menor, não adianta usar dutasterida ou finasterida, usa um alfa-bloqueador que relaxa a próstata. Que relaxa a próstata. E a função da próstata, ela é ejaculação, é a função reprodutora. Ela carrega os espermatozoides para fora do corpo. Faz o líquido. Isso, o líquido que leva os espermatozoides. Olha que coisa. Sem a próstata não tem reprodução. Sem a próstata não tem reprodução. Quanta informação nesse programa aqui, ó. Por isso que eu falei, quer gente mais inteligente do que não adianta. Os deveres da empresa e do funcionário diante do acúmulo de funções. Muito bem, estamos aqui com a doutora Bruna e a dona Conceição assistindo. Verdade. Então, é interessante. Volto a lembrar, posso mostrar de novo? 40 dicas é o livro para evitar ações e condenações trabalhistas na sua empresa. Desculpa, Chico. Ela mostrando aqui, ó.
Então, os deveres da empresa e do funcionário diante da questão do acúmulo de funções. Vamos lá. Bom, a empresa, quando contrata um funcionário, ela tem que ter um contrato de trabalho bem estruturado. Isso que é importante, porque normalmente as empresas usam o mesmo contrato para todas as funções. Né? Então, é importante que nesse contrato tenha a descrição da função. O que a pessoa vai fazer? O que de fato ela vai fazer. Porque, às vezes, o funcionário acha que ele está tendo um acúmulo de função, mas, na verdade, aquilo fazia parte da atividade Já fazia dele. parte do contrato lá. Acontece muito, por exemplo, nos processos trabalhistas, do juiz perguntar para o funcionário, tá, mas você fazia essa segunda função todo dia? Ele fala, sim. Então, aquilo não é um acúmulo de função. Fazia parte do escopo das atividades dele. Entendi. Qual que é uma dica para a empresa evitar esse tipo de problema? É que ela descreva exatamente quais são as atividades que aquele funcionário vai desempenhar ao longo do contrato de trabalho. Escreva no contrato. Quando a pessoa é contratada, tem um contrato que ele assina. Exatamente. Que normalmente, vamos usar o exemplo, enfermeira. Enfermeira. Ela lá só, enfermeira. Tá, mas o que essa enfermeira vai fazer? Que setores que ela vai trabalhar? Eu já tive um caso, por exemplo, de um auxiliar de almoxarifado de um hospital. Então, ele foi contratado para separar os medicamentos e entregar para os enfermeiros. Tá. E aí, ele pediu o acúmulo de função, falando que não era a função dele andar pelo hospital para entregar. Mas ele ia voar. Entende? Então, isso... Mas como que ele ia fazer para entregar? E o que é engraçado? E por quê? Porque não estava descrito no contrato. Você tem que andar. Exatamente. Então, é importante a empresa se preservar nesse sentido. De escrever mesmo, explicar tudo que está envolvido naquela função. Porque, de repente, ele fala, não, então eu só estou aqui para separar. Eu vou separar e alguém vai vir buscar. Alguém vai vir buscar e distribuir. Aí ele já pediu adicional de insalubridade, porque falou que andava no hospital inteiro, enfim. E aí esse é um problema que a empresa poderia ter evitado. Só na descrição. Só na descrição do cargo. Agora, tem uma coisa que é essa numa empresa grande, mas tem uma coisa também que acaba sendo problemático, é quando o trabalhador é mais, por exemplo, você falou de enfermeiro, cuidador de idoso. Você tem um contrato com alguém e tal. Ele dentro da casa, quando você não trabalha numa empresa, você trabalha numa casa, você acaba de repente fazendo várias coisas ali. Exatamente. Tem que ser meio complicado, porque confunde também, né? Né? Porque o cuidador de idoso, por exemplo, tudo que é ligado ao idoso tá dentro. É como a babá, por exemplo. Isso. Fazer a comida da criança. Isso mesmo. Tá dentro do escopo das atividades dela. Bota o lixo na rua. Aí já não. Não é. Aí já não tá. Você tá aqui mesmo? Então aproveita e põe o lixo ali. Então, exatamente. Então tem que ter cuidado quanto a isso. Exatamente. Né? E o acúmulo de função, ele não é previsto na nossa lei. Na CLT, que regula, né, as relações empregatícias, não existe um artigo lá que fala o que é o acúmulo de função, quanto que a empresa pode ou não ser condenada caso isso aconteça. E como que surgiu? Isso é uma construção da jurisprudência, de decisões dos juízes e dos juristas também. Porque como a gente sabe que a legislação tem que acompanhar os problemas que vão surgindo na sociedade. É verdade. Né? Então, essa é uma construção jurisprudencial. E, normalmente, uma condenação vai em torno de 20% sobre o salário da pessoa. Dessa função que ele Se fosse o acúmulo de função. Isso. O que para a gente considerar acúmulo de função mesmo tem que ser o quê? Tem que ser uma coisa que a pessoa não faça todos os dias, ou então que ela fez por algum tempo? Como que a gente poderia algo considerar? Que seja incompatível com umas atividades. Por exemplo, vamos supor que a gente tem num consultório uma secretária. Isso. Ela está lá para atender os clientes, recepcionar, de repente secretário do doutor. Secretário do doutor. Servir um cafezinho. Servir um cafezinho pode? Pode. Pode. Agora, vamos supor que ela começa a ter que limpar o consultório. Aí isso foge totalmente do escopo. E se ela fala assim, eu gosto muito do doutor, quero fazer isso porque eu gosto muito. Não pode deixar fazer. Não deixa. Não deixa. Eu gosto de fazer, eu quero fazer para você. Não deixa. Porque ela vai falar que gosta. Depois, na hora do processo, ela vai falar que o doutor obrigava ela a fazer. É verdade. Eu já tive um funcionário. Eu vou contar o caso para vocês, porque não vou falar o nome. Contar o caso, para ilustrar. Tive um funcionário na paróquia uma vez que, olha... Ele era controlador de acesso lá, controlador de acesso. Aí tá, muito bem. E arrebentou na caixa d'água, não arrebentou a caixa d'água, deixaram um banheiro que eu tenho no couro aberto. Inundou a igreja tudo. Aí me avisaram, padre, tá vendo? Eu fui para a igreja, eu comecei a puxar a água, aí ele veio me ajudar. Enquanto ele veio me ajudar, ele depois me processou a paróquia, por quê? Porque ele falava que ele fazia limpeza. E tinha um tanto de fotografia dele limpando. Eu e ele limpou, você acredita? Ele arrumou gente para tirar retrato dele, puxando junto comigo. Olha para você ver. Depois ele lá no juiz, ele falou assim, que ele
Foi uma vez, caiu a água e eu fui limpar e ele fez isso, doutora! Padre, sabe, isso é muito comum acontecer. Já tive um caso também de uma pessoa que trabalha no estoque e ele colocou no processo várias fotos dele em cima de uma escada segurando um rolo de pintura, só que ele tava assim na foto. Então, tá vendo? Posando. Mas ele posou mesmo. Ele tava... Gente, você acredita? Quase eu solto o nome dele, mas não posso fazer isso. É melhor não, sou advogada, acho melhor você ficar em silêncio. Podia ter falado isso. Podia. Os processos são públicos, eu não tenho problema. Então pode... Tá tudo em ordem. Você acredita? Não, mas, nossa. Mas só para ilustrar, vamos lá, gente. Fisioterapia respiratória e a relevância no tratamento dos bebês com bronquiolite. Muito bem. O doutor Túlio, ontem a gente estava falando, essa questão da bronquiolite é uma coisa muito séria, né? Muito séria mesmo, que uma pediatra teve aqui esses dias, falou que é uma das coisas que mais traz problemas e é óbito mesmo para as crianças a questão de bronquiolite, e complicações também, né? Agora, essa fisioterapia com adulto, eu acho que é mais fácil fazer, mas com criança, como você consegue fazer isso? Sempre é um desafio, mas é a expertise do profissional, né? A gente que costuma tratar só de bebês e crianças, a gente tem já essa lida, né? Faz parte do nosso escopo, né? Então, tem que saber convencer, né? Abordar. Mas a criança vai fazer os exercícios que você manda fazer? Principalmente em bebês, os exercícios são bem passivos, né? São manobras, espécies de massagens torácicas, no tórax da criança, do bebê, né, que a gente consegue fazer esse resultado de carrear, conduzir essa secreção, né, para fora, né? Massagens assim, massagens? Isso, massagens, espécies de massagens. Em alguns casos, a gente pode usar alguns recursos, espécies de respiradores e ventiladores também para gerar um pouco de conforto e exercitar também o pulmão, tá? Mas, majoritariamente, são manobras sobre o tórax mesmo. Agora, com uma criança que dá para entender, dá para você já trabalhar mandando fazer alguma coisa, mandando fazer força, mandando fazer assim? Sim, na verdade, esse programa, a gente pode até trazer algumas orientações domiciliares para essa família, né? Mas, com certeza, a maior parte do tratamento depende mesmo do manuseio do terapeuta, né? Sim. A gente não costuma passar manuseios para as famílias reproduzirem não. esse tipo de quadro, não. É verdade. Uma doença aguda, são bebês, né? Um público mais frágil, que está fragilizado, né? Adoecido. Então, isso é do terapeuta mesmo. Isso, fica mais a cargo do terapeuta mesmo. Interessante. Mas existe, então, essa fisioterapia respiratória? Sim, a fisioterapia respiratória costuma ajudar muito na promoção desse conforto respiratório, desses bebês que estão com angústia respiratória. Então, a bronquiolite, sim, potencialmente, ela pode, né? Você pode chegar a um caso de um bebê que precisa de uma internação em uma UTI, não é a maioria dos casos, somente 10% dos casos de bronquiolite vão evoluir com internação, né? E o desfecho para um óbito, uma intubação, é na grande minoria dos casos. Mas tem um potencial, se a gente não cuidar a tempo disso, sim, tá? Mas, de maneira geral, a gente consegue contornar bem, né? Com um tratamento mais simples, né? Mas tirando a bronquiolite, outros casos de gripe, também sim, a bronquiolite é o vilão ali, a mais conhecida, mas as pneumonias estão logo em seguida, né? E os outros quadros gripais, né? Outros quadros infecciosos respiratórios também atuam ali, né? No comprometimento das crianças. Então, a fisioterapia, de maneira geral, ela vai auxiliar, né? Na promoção do conforto respiratório, na remoção da secreção, tanto do trato da via aérea superior quanto pulmonar, né, inferior. Interessante. E aliado com o tratamento, aliado também com essa questão de nebulização? Sim, também, sim. Higiene nasal, né, a lavagem nasal. É uma bênção. Isso é uma guerra, minha filha. Gente, é muito bom. É bom para os bebês nem tanto, mas é essencial, eu diria, né? É muito importante a lavagem nasal, dependendo da gravidade, né, dos sintomas ali de obstrução nasal, é de hora em hora, às vezes que o pediatra prescreve mesmo essa lavagem nasal. Tá? Aquela lavagem passa assim, vai assim, não necessariamente. Não, isso só... que a gente orienta, cuidado com, dar uma filtrada, devagar, né? Com mídias sociais, com redes sociais, porque não é tudo para todos, tá? Para o bebezinho, pelo contrário, são pequeno volume, né? São 3, 5 ml, ou dependendo... Soro fisiológico. Com soro fisiológico, a 0,9%, esse soro encontrado mesmo em farmácia. Ou até mesmo a forma de spray nasal, jato nasal, né? Ou, né, como vocês estão falando, o soro em líquido, né? Soro líquido com aplicação através de uma seringa. Né? Gente, eu aprendi a fazer essa lavagem. Meu Deus,
Vou falar uma coisa pra você. Eu tive esses dias começando tipo uma sinusite. Alivia, né? Ou eu peguei, comprei a seringa, aqui, ó. Botei, depois só mais um corticoidezinho. Muito bom. Olha, não, mas um dia, doutor, você acredita? Um dia. Um dia, aula Rodolfo. Muito bem. Doutor Túlio e doutor... Estou vendo uma coisa muito... Doutor Maurício, doutor Túlio e doutora Bruna. Vocês não estão tomando café por quê? Não sou fã de café. Só nós dois. Só os mineiros. Só... Cafeinados hoje. Ah lá, não, mas eu acredito. Eu já falei, é uma ofensa, na verdade. É descaso. O descaso, rejeitar café de mineiro. Desfeita que fala. É, desfeita. Só os mineiros estão lá. Porque quando a gente oferece café para alguém, a gente está oferecendo o coração da gente, não é verdade? A gente está oferecendo um bom papo, E vocês entendeu? falaram assim, não quero isso. Não aceito, não. Ainda mais nessa xícara aqui, ó, que é a cara de Minas, gente. Ah, meu Deus. Saúde mental no ambiente familiar, construindo relações equilibradas. Muito bem. Para de tomar o café e vai falar. Vamos lá, né? Saúde mental e família, né, gente? A gente já pensa em Natal. Ai, meu Deus do céu. Diz que tem gente que fala, não, família é bom só no porta-retrato. Ai, tem hora que é, né, gente? A gente tem que ser sincero. Não, a família, além de ser a base, além de ser eu sempre digo assim, a família não resolve todos os problemas, mas dificilmente um problema na sua vida vai ser resolvido sem família. Exatamente. Sem família, é verdade, né? Exatamente. Mas fala, doutora Luana. Então, vamos lá, né, gente? Sempre que a gente tem algum problema, sempre que a gente está triste, a gente quer voltar para aquele cantinho do aconchego, a gente pode contar com alguém. É verdade. E, normalmente, esse lugar chama família. Inevitavelmente, a gente quer falar com alguém que a gente tem mais intimidade, Isso. que nos conhece nas nossas É lá fraquezas. que eu vou buscar a segurança, é lá que eu vou buscar isso Exatamente. mesmo. Então, em alguns momentos, o nosso cálculo ele tem que ser racional. Olha, minha família assistindo isso aqui, olhando para mim, vai imaginar. Porque, assim, muitas vezes o cálculo ele precisa ser racional, do tipo, olha, como eu tenho que manter essas relações? E é óbvio, gente, aquilo que extrapola, aquilo, né, que nós falamos lá na primeira pergunta, sobre aquilo que é tóxico, aquilo que, de repente, leva para violência, ou que desrespeita e que te adoece, não deve ser mantido. Acho que você pode, inclusive, abençoar a pessoa, você pode perdoar e manter uma determinada distância, porque isso, inclusive, vai colaborar para a sua saúde mental e vai te ajudar a se proteger, porque saúde mental também é você entender aquilo que te afeta e se proteger, muitas vezes, esquivando mesmo, né? Mas é importante também, e aqui vai uma dica muito legal, a gente definir quais são os níveis de relacionamento. Então, por exemplo, com quem eu tenho mais aconchego, confiança, com quem eu tenho segurança emocional, liberdade, eu posso ir até a página 100 do meu livro, né? Com aquelas pessoas com quem eu tenho um pouco mais de dificuldade, determinados assuntos são mais complicados, vamos até a página 30? Até respeitando a pessoa e a si própria, né? Exatamente. Para outros, você vai na página 10 e alguns outros só na capa, né? Só o bom dia, boa tarde, um cafezinho, um jantar, um almoço. E pensar também, né? Porque, por exemplo, às vezes existem determinadas cisões que elas poderiam ser administradas nesse sentido, porque ainda tem um pouquinho ali de respeito, é só o jeitinho da pessoa que você não gosta, né? Não tem aquela coisa que extrapola demais. Então, você vai criando níveis de tolerância até para manter, gente, o que está faltando muito hoje, essa referência, né, de... Olha, eu tenho com quem contar, ou eu tenho a quem visitar, né? É verdade. Mas sempre trazendo também essa questão de qual é o limite daquilo que me traz já, aquilo que dói, né? Me desrespeita. Para não adoecer. E lembrando, viu? A família é assim. Só eu posso falar mal da minha família. Ninguém pode falar. Você não vai falar nunca mal da minha família, mas eu posso falar mal da minha família. Ai de vocês falar mal da minha família. E tem que ser assim. E tem mais uma outra questão, né? Existe também aquela família que não é de sangue, que você vai agregando, porque ao longo da vida você descobre bons amigos que se tornam quase que irmãos, aquelas pessoas que você conta no momento importante, que você brinda, às vezes, um cafezinho, um bolinho. Irmão é pelo sangue, amigo é irmão no coração. É bem isso. Essa é uma música do Padre Antônio Maria que fala isso. Não é minha... Não, tem que mostrar a fonte. Irmão é pelo sangue, amigo é irmão no coração. Aliás, é uma música muito bonita do Antônio Maria que chama
Irmão, acho que é Irmão. Linda essa música, linda. O Padre Antônio Maria, uma composição das mais lindas dele. Muito bem, fimose em crianças e adultos. Ah, isso é importante falar. Quando é necessário a cirurgia? Doutor, vamos explicar para o pessoal o que é fimose, porque a fimose não é só a pele do prepúcio, né? A fimose não é só isso, né? Na verdade, é a pele do prepúcio. Toda criança nasce com a coberta, a cabecinha do pênis coberta, a pele cobre toda a cabecinha. Ao longo do desenvolvimento, no primeiro ano de vida, vai se soltando essa pele e ela vem para fora. Alguns casos em que isso não acontece, vai ser indicada a cirurgia. No começo dá para tentar colocar uma pomadinha, alguma coisa para soltar, mas se não acontece, a cabeça não vem para fora, então, tem que... Porque a fimose, ela acaba estrangulando se você puxar a pele e ela vai apertar, estrangular, e às vezes você não consegue colocar de volta. Porque ela aperta demais. Aperta demais. Chama parafimose isso daí. Parafimose. Quando você puxa e não volta, porque daí vai inchar o pênis e vai dar uma dor grande local. Isso acontece em criança e acontece em adulto também. Recentemente eu atendi um senhor de 80 anos que aconteceu isso daí. Por quê? Porque não operou quando era criança, ao longo da vida, muito comum em diabético, esses remédios novos, Forxiga, dapaglifosina, que soltam muito açúcar na urina e dá inflamações na pele, na cabeça do pênis, bala no post-it, candidíase, e às vezes, cada vez que inflama, vai formando um anel. E aí, esse anel vai ficando endurecido e aí não consegue fazer higiene no pênis. Que é um perigo por causa do câncer de pênis. Isso. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso daí, fazer sempre uma higiene boa e se tiver um excesso de pele que não permite colocar a cabeça do pênis para fora, está indicada a cirurgia. Deixa eu perguntar para o senhor, a operação a cirurgia de fimose pode ser feita em qualquer idade? Qualquer idade. As crianças com 7 anos de vida por motivos religiosos fazem, né? E depois, até 1, 2 anos, normalmente não faz. Normalmente eu indico em criancinha, depois que tirou a fralda, logo depois que tirar a fralda, se não vem para fora, já faz. Mas uma pessoa adulta, o senhor falou, uma pessoa com 80 anos, pode fazer? Pode fazer. Pode fazer. Por motivo normalmente higiênico. E na idade adulta, tipo entre 20, 30, 40 anos, às vezes não operou quando era criança e começa a ter uma relação sexual, uma vida sexual ativa e pode machucar e começar a ter inflamação, bala no post-it de repetição, também está indicada a cirurgia. Então pode ser feita quando criança, em idade médio adulto, idoso, em qualquer idade pode acontecer. Agora é bom falar sobre a questão do câncer de pênis. Sim. Porque o câncer de pênis é uma coisa muito séria e é uma das causas de amputação de pênis. Exatamente. É séria, né? É uma doença que normalmente aquela pessoa que não operou, que fica escondido e não consegue lavar. Ele decorre de uma agressão à pele ao longo de muitos anos, faz uma ferida que se transforma num câncer de pênis. Então, o câncer de pênis, ele vem só por conta da higiene ou pode ter... Tem algumas pessoas que têm uma predisposição, sim, mas a higiene colabora muito. Então, a gente diz que água e sabão é o melhor remédio para evitar câncer de pênis. E qual que é o sintoma do câncer de pênis? Ele não é a balanopost-it? Não. A balanopost-it é uma inflamação. É uma inflamação aguda que tem coceira, arde, dói, difícil de lavar, mas o câncer de pênis é uma lesão. Ou ela é elevada, uma ferida que não cicatriza. Que não cicatriza. E ela dói, coça, como que é? Normalmente não, é indolor, não coça, mas é uma ferida que não cicatriza e ela fica lá muito tempo e ela costuma ir crescendo. Quando tem uma ferida dessas e a gente examina, dá um antibiótico e não melhora, a gente faz uma biópsia para ter certeza que não é um câncer de pênis. A balanopost-it é comum porque ela está ligada a candidíase. Candidíase, isso. E às vezes começa com um fungo e como fica uma ferida na pele, tem muitas bactérias ali, a bactéria vem por cima e começa a ter secreção. É uma balanopost-it complicada. E às vezes é difícil de tratar. Tem que tomar antibiótico, tem que tomar antifúngico, tem que colocar pomada local, higiene local. Balanopost-it não vira câncer? Normalmente não. Não vira Normalmente câncer? Não. Vamos supor, uma balanopost-it que fica muito tempo, ele não vai virar câncer? Normalmente não vira câncer. O que vira câncer é uma paciente que não operou a fimose ou que nunca lava, não puxa a pele para limpar o pênis e vai formar ferida. E essa ferida, se não for tratada no começo, vira um câncer de pênis, que é um câncer agressivo. E que mata. Agressivo. Muito bem. Eu acho muito importante essas informações, são relevantes demais, fundamentais, porque precisa chegar a informação. Porque às vezes você evita um câncer
ou você tem um câncer por falta de informação. Sim, com certeza. E deixa diagnosticar no começo. Todo câncer que é diagnosticado no começo, o tratamento é mais fácil. É mais fácil. Então, uma lesão pequena é muito mais fácil de tratar. O que você evita câncer de pênis? Água e sabão. Olha que coisa. A coisa mais acessível do mundo, né? Mais acessível. Bem, olha, o Rodolfo está afiadíssimo aí. Vamos ver aqui, gente, ó. Outono e o aumento da incidência de casos de doenças respiratórias infantis. O doutor Túlio, o outono aumenta mesmo essa incidência de doença respiratória? Sim, até mais do que o inverno, né? Às mais vezes, do que o inverno. Popularmente as pessoas se preocupam às vezes mais com o inverno, mas o outono ainda é mais dentre esses casos de doenças respiratórias. Mais uma vez, a bronquiolite como carro-chefe, né? Então, bronquiolite, só para a gente poder conceituar aqui, é aquela infecção viral respiratória, né? Então, os pulmões, o sistema respiratório, eles são formados, né, por espécie de tubos. Então, você tem a traqueia, depois 2 brônquios, direito e esquerdo, e desses brônquios se ramificam vários canudinhos pequenos, né? Que mais se assemelham com um fio de cabelo do que um canudo, tá? Nossa. De um refrigerante, de uma bebida. Então, são realmente muito finos. E quanto menor for o bebê, menor a criança, mais finos é o calibre desses bronquíolos. Então, mediante uma infecção, né, do sistema respiratório, cursa então com essa inflamação. E essa inflamação pode, por sua vez, evoluir com um quadro hipersecretivo, catarro, muco ali na via aérea, no bronquíolo, gerando então um quadro de desconforto. Não precisa ter pânico, mas sim a gente precisa se preparar, porque é um período, né, que a gente fala de alta contaminação. Então, são doenças sazonais, então, ali de outono e inverno, dia 20 de março agora, 20 de 2026, março, a gente está iniciando, então, o outono. Não é preciso ter desespero, mas os pais de bebês, né, assim como todos aqueles que lidam com bebês e crianças menores, precisam estar cientes disso, né, de 0 a 2 anos, essa alta infecção. Para a gente ter uma ideia, então, cerca de 36%, que é uma média de 1 a cada 3 crianças de até 2 anos de idade, serão infectadas nessa idade pelo vírus, né, por algum vírus, né? Então, a bronquiolite, de fato, ela é muito A bronquiolite, ela é o agravamento ou ela é o vírus, específico? Né? É a manifestação, né? Os adultos podem ter, mais uma vez, né, a contaminação, mas não manifestam, né? A gente pode dar uma gripe mais forte, mas no bebê, por conta da anatomia, né, se torna muito mais relevante, os sintomas são mais expressivos, né? Tem agora a vacina, vírus... Palimizumab, que é uma... na verdade, são anticorpos. Anticorpos, né? É uma mistura, para criança, né? Isso, ajuda na prevenção. Mas, mas com certeza, né, a higiene das mãos, o não contato com pessoas sintomáticas, gripadas, com quadros respiratórios, né? Isso sempre vai ser mandatório na prevenção como, né, principal aliado ali no cuidado respiratório, né, desses bebês. Evitar exposições com aglomerações, lugares fechados, né? Então, outono não combina muito com pais de bebês, né, com bebês frequentando esses restaurantes fechados. Brinquedotecas, então aquelas festinhas, né, com bebês, realmente são momentos mais críticos, né, onde a gente realmente precisa redobrar cuidado. Shopping, então prefiram, né, os pais de bebês, prefiram lugares abertos, né, evitem aglomerações, evitem contatos com pessoas sintomáticas, né? E higienizar sempre as mãos. A pandemia já ensinou bastante sobre isso. Por falar em lugares abertos, a gente fica muito preocupada com a friagem. É um mito? É assim, a friagem, o picolé, algum é vilão? Ou a gente não... o frio, ele pode ressecar aquela secreção que já existe. Tá. Não é que o frio vai trazer. Vai ser um gatilho, não. Ele vai tornar aquela secreção que já está ali na via aérea mais ressecada, a respiração se torna mais ruidosa, os sintomas, às vezes... O frio não é coisa. Agora, picolé, sorvete, isso não faz mal para... Não faz, então né? pode liberar, Toda vez que a pessoa fala assim, eu vou tomar um sorvete, vai falar, peraí, o sorvete tem que descer gelado. O corpo derrete, não derrete? Derrete, ele fica na temperatura ambiente. Eu vou ficar com um sorvete gelado. Lá em Minas fala que não, né? Não, isso é coisa da roça. Da roça. Nossa, mãe. Olha aí que interessante. Isso é interessante, lugar fechado. Sim. Que coisa mais chata do que festa de criança buffet? Pelo amor de Deus! Eu adoro. Eu até tremo quando eu passo perto de buffet gostosa. infantil. Não.
Só você. É porque eu sou mãe, né, gente? Estou com criança pequena, né? Por isso. Você quer coisa pior para pegar esses vírus todos é a escola, né? Quando começa. Escola? Quando começa. A creche. Não, eu acho massa. Tem um vírus que chama mão, pé e boca. Eu acho muito engraçado esse nome, gente. É muito engraçado. Mão, pé e boca. Pé, mão, boca. Muito bem. Condutas de uma empresa após acidente de trabalho de um funcionário. Muito bem. Aconteceu acidente com um funcionário no trabalho, o que é feito? Costumo dividir essa orientação para as empresas em 4 etapas. A primeira, mais importante, é preservar a saúde do trabalhador. Então, é prestar o socorro imediato. Na hora. Né? Tem empresa ali que tem um ambulatório, se for algo mais simples, já encaminhar para esse ambulatório ou para o hospital, para o pronto-socorro, acionar ambulância, enfim. Então, o primeiro passo é prestar o socorro de forma imediata, que o mais importante é preservar a saúde daquele trabalhador. O segundo passo, a gente entra nas obrigações aí, na burocracia, o que a empresa precisa fazer. Ela precisa emitir o que a gente chama de CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Comunicado para quem? Para os órgãos competentes, para o governo, né? Porque o governo faz esse controle. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, a empresa tem que fazer uma investigação interna, que é entender por que esse acidente aconteceu. Tinha treinamento, ele estava usando o equipamento de segurança, EPI, exatamente, o EPI. Ele teve treinamento, foi um descuido do trabalhador, foi um problema no equipamento. Isso é a própria empresa que faz? A própria empresa precisa fazer. Fazer uma investigação. Uma investigação interna para entender o que ocasionou aquele acidente. Porque a gente tem o caso que, já tive caso, por exemplo, que o funcionário, em vez de apertar o botão de segurança, ele colocou a mão na máquina para tentar desentupir. E acabou tendo o dedo amputado. Então, ele devia primeiro ter apertado. Ele deveria parar e o adequado... Já tive casos de pessoa que colocou um cabo de vassoura no equipamento. Nossa Senhora. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. A empresa, como que evita isso? É dando treinamento, explicando, reforçando, colocando grade de segurança nas máquinas, enfim. E a quarta etapa é acompanhar esse afastamento. Porque se esse empregado que sofreu acidente ele precisa ficar afastado do trabalho, até 15 dias é a obrigação da empresa 15 pagar. 15 dias é a obrigação da empresa pagar. Passou disso, ela deve encaminhar para o INSS para ele receber o benefício previdenciário. Que aí é o INSS. Isso, exatamente. Encostado, que o pessoal fala. Fica encostado, é isso aí. Fica encostado. Então, são mais essas 4 etapas que a empresa tem que seguir para cuidar ali na ocorrência de acidente de trabalho. Eu não sabia que tinha esse comunicado de acidente de trabalho. Chama CAT. CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Comunica que aconteceu. E o prazo é de 1 dia útil após o acidente. 1 dia? E se ocorrer a morte, né, o falecimento do trabalhador, é no mesmo dia. Tem que avisar imediatamente. Exatamente. Porque isso pode trazer problema para a empresa, se não houver o aviso. Exatamente. Precisa isso toda empresa? Toda não precisa ter número, tem só 2 funcionários, mas não, toda empresa. Toda empresa precisa comunicar. Olha que coisa interessante. E é importante que as empresas façam uma visão preventiva disso, né? Não só quando o acidente acontece, mas antes. Cuidar das questões de segurança, saúde ocupacional, dos equipamentos, sempre ter manutenção, fazer um cuidado preventivo, que normalmente eu costumo falar muito, que só lembra do advogado quando o problema chega. Mas é assim mesmo, Não é? Mas tem que lembrar também que o advogado pode ser um aliado para evitar que o problema aconteça. Isso é cultural no Brasil, né? Isso é cultural no Brasil, né? Sempre de advogado a gente tem medo, acho engraçado. Eu estava fazendo, eu contei que eu estava fazendo batizados, eu geralmente pergunto, que santo? O pessoal fala o santo, né? Aí tinha um advogado, ele falou assim, Santo Ivo. Santo Ivo. Aí eu falei assim, aí ele falou, Santo Ivo é quem protege os advogados. E eu falei, e quem nos protege dos advogados? Eu costumo falar que ninguém gosta de advogado. O juiz não gosta de advogado, o promotor não gosta de advogado, o cliente não gosta de advogado, nem o advogado gosta de advogado. Todo mundo pergunta, como está meu processo? Mas ninguém pergunta como está o advogado. Eu tenho umas 557 piadas de advogado. Nossa, você não tem ideia. Então todo mundo faz piada de padre, eu faço piada de advogado. Eu sempre tenho piada de advogado. Nossa, mãe. Acabou? Foi muito rápido, né? Não tem graça acabar. Gente, queria agradecer vocês. Atenção, a música. Essa é essa mesmo. Suspira, isso mesmo, olha. Doutora Luana Couto, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi maravilhoso. Tchau pra todo mundo. Atenção, peraí, você vai seguir a doutora Luana no Instagram, @luanacouto.psioficial. Exatamente. E também no canal dela, @luanacoutopsicóloga. Exatamente. Muito obrigado. Doutora Bruna Ribeiro, que nós gostamos muito, porque ela é advogada. Vou chamar aqui, ó, o livro, como que faz pra E é presente esse. É presente? Lá no meu Instagram tem o link na bio pra comprar. Então,
O Instagram dela é @bruna.ribeiroadvogada, mas tem também @RibeiroEBarrosADV. Isso. Aí, e também tem o site ribeirocostaadvocacia.com. Todo advogado é rico mesmo, é verdade? Doutor rico. Doutor Maurício, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Eu agradeço. Muitas informações importantíssimas e relevantes. Vamos seguir no Instagram, gente, @doutor.mauricioneto. Neto com 2 T's. Isso. R. Neto. Ah, Maurício R. Neto. É verdade. É. Mas ali tá certo. Maurício R. Neto. Obrigado, Rodolfo. Obrigado mesmo. Maurício R. Neto. Doutor Túlio, muito obrigado. Obrigado mesmo. Ó, no Instagram, olha que interessante, ó. @PEC_ser. Daqui de pequeno. Pequeno ser. Olha que bonito. E no LinkedIn é Túlio Leal. Túlio Leal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Aumenta o som. Acabou o programa.